Estamos vivendo momentos de campanha eleitoral, esse ano um pouquinho mais esticada por causa da pandemia, e nós teremos votação para eleger prefeitos e vereadores nos mais de 5.000 municípios no dia 15 de novembro. O assunto, claro, é política. Esquecemos até mesmo da pandemia, não é verdade? Agora podemos sair para as ruas, podemos inclusive receber os candidatos que estão em campanha e vamos votar no dia 15 de novembro. É claro que quando chega essa época, muitas pessoas ganham políticos de estimação. É uma postura, não sei se do brasileiro, mas das pessoas de um modo geral, e muitas pessoas acabam até discutindo em família por causa de política. Mas, enfim, eleitores incautos ou não, vamos todos às urnas no dia 15 de novembro. E o Simples Assim quis pautar esse assunto, política, e nós convidamos uma pessoa muito especial, o jornalista Décio Neto, que é radialista também lá em Matão, trabalha na TVM e nos dá o prestígio da sua participação, a honra de tê-lo conosco no Simples Assim de hoje. Muito obrigada, Décio, seja bem-vindo. Obrigado você, a honra é minha em estar aqui discutindo um assunto tão oportuno, né? É uma eleição absolutamente diferenciada desta vez, mas ainda que traz todo um histórico das demais, independente de pandemia, há toda uma questão de comportamento do eleitor, de postura do eleitor diante do pleito que vem por aí, que não muda nada em relação às eleições passadas também, né? Então, vamos por partes, Décio. Essa é uma eleição, e o legal é que o Décio já trabalhou e trabalha na área de informação e na área também de marketing político há muitos anos. E o Décio já sentiu todas essas ondas que a gente viveu, desde a redemocratização, no início dos anos 1980, 85, quando as eleições passaram a ser um pouco diferentes. Nós votamos diretamente presidente pela primeira vez em 1989, foi isso, ou 90? 89, acho que foi 89. Isso, eu votei. E aí a gente vem nesse caminho todo, né, aprendendo a exercer a nossa cidadania. Mas este ano, Décio, o diferente é que a gente vai ter uma eleição uma disputa que se dá praticamente no campo digital, né, nas mídias eletrônicas, rádio e internet, e aonde dá televisão. No que isso difere e no que isso iguala ou desiguala a disputa, Décio? Acho que cada eleição tem uma particularidade. Esta, sim, vem com ingredientes a mais em função da pandemia. Mas vamos tentar entender o que seria o diferencial desta vez. Em primeiro lugar, o contato corpo a corpo do eleitor do candidato com o eleitor. Aí uma interferência direta da pandemia e dos hábitos que foram modificados, né, impondo ao candidato, evidentemente, a necessidade de buscar outras formas de se comunicar com esse eleitor, num processo que é muito rápido também, né? Então, sem dúvida alguma, isso aqui está exigindo dos candidatos aí uma nova comunicação, um novo modo de chegar com as suas mensagens. E o modo muito prático, rápido e até que simples é, sem dúvida alguma, através das redes sociais. Mais uma vez, as redes sociais, outra vez, se convertem num grande diferencial, como em 2018, mas não igual. Você vê que cada eleição tem um diferencial. Dizer que esta eleição, as redes sociais terão a mesma, digamos assim, a mesma utilidade de em 2018 é um erro. E a gente observa, estou trabalhando pelo menos umas 5 campanhas aí, Campo Grande, Aracaju, Rio Branco, Chapecó. E o que eu noto por parte das campanhas, e que elas já perceberam, se em 2018 as redes sociais foram o grande condutor da candidatura e do sucesso do presidente Bolsonaro, desta vez elas não têm a mesma utilidade mais. E por uma razão simples de perceber. Até 2018, as redes sociais eram utilizadas, talvez até na mesma proporção de hoje, mas elas gozavam de uma credibilidade muito maior. Aquilo que era divulgado através, ainda que não fosse um conteúdo político-eleitoral, Gislaine, a informação chegava com certa credibilidade que não tem mais, porque foi depois daquelas eleições que a população, o cidadão mais simples, todos passaram a entender que há nesse meio um certo descontrole que nas mídias de informação tradicionais não temos. Então, jornal, revista, rádios, elas são submetidas a um conjunto de regras que tornam a informação apurada, na fonte, uma série de cuidados que essa informação tem, que as redes sociais não necessariamente têm. Nós descobrimos, depois da eleição do presidente Bolsonaro, que existe uma coisinha chamada
Fake news. Não por acaso, o TSE agora tem insistido nas suas próprias publicidades em alertar a população sobre o risco da mentira, o risco de algo falso através das redes sociais. Então, o que está acontecendo, e você deverá perceber, se atentar a partir de agora, é que as redes sociais, através das quais toda e qualquer informação era digerida sem qualquer outro cuidado, dado o desaviso das pessoas em 2018, hoje toda e qualquer informação é recebida com certo descrédito, até que a pessoa... ceticismo. Exatamente. Exatamente. Então, baseado nisso, hoje, e baseado nesse comportamento, isto é, da falta de credibilidade da informação que é veiculada hoje pelas chamadas redes sociais, as próprias candidaturas decidiram que os veículos, vamos chamar assim, de profissionais de informação, pelos quais eles podem falar, rádio e TV, serão dedicados à plataforma deles, aquilo que eles pretendem fazer, aquilo que seria algo mais puro, vamos dizer assim, e mais sério da campanha. E as redes sociais terão principalmente uma função de, digamos assim, desconstruir a outra candidatura. Aquela rede social que construiu em 2018, hoje ela é uma ferramenta de desconstrução do adversário. É isso que eu noto. Enquanto que está cabendo, em grande parte, não no todo, mas em grande parte está cabendo aos veículos de comunicação, vamos chamar assim, de profissionais, pelos candidatos, a utilização para aquilo que é sério, aquilo que seria a plataforma de governo dele, enfim. É isso que eu noto, esse é o diferencial desta campanha, na minha opinião. E como é que o eleitor, Daércio, pode usar isso como filtro para saber escolher, para escolher melhor, para tentar separar o joio do trigo, não cair em ciladas que possam levá-lo a uma escolha errada que vai doer aí por muitos anos? É muito difícil a gente escolher e ter a certeza absoluta de que aquele escolhido não vai nos decepcionar. Nós estamos lidando com seres humanos, e os seres humanos também ou falham, ou então são verdadeiros traíras da boa-fé das pessoas. Ou agem com pretensão mesmo, isso. Então, mas há pelo menos, com algum critério, a gente consegue chegar muito perto daquilo que eu procuro chamar de purificação da classe política. Sabe, que é tudo que a gente tanto precisa ainda hoje, e apesar de tudo, isso não aconteceu ainda. Mas aí é um outro capítulo que a gente pode discutir depois. Eu acho que o eleitor, ele não pode deixar esse voto para a última hora, né? Esse voto do tipo, mamãe mandou bater nisso daqui, que muita gente já praticou, tem que acabar. E a escolha do candidato também, nem se dá também exatamente num processo de decisão. O momento da decisão não pode ser também exatamente, mesmo que um mês antes das eleições, como nós estamos agora. O passado dele é fundamental. Não é? Que folha de serviço ele tem para mostrar? O que ele já fez? De que modo ele, digamos assim, ele mostrou essa vocação para servir as pessoas na comunidade dele, no bairro dele, através da profissão dele? O que ele fez para muito além das suas próprias necessidades e para suprir a si próprio, que pode ser um indicador de que realmente ele está a fim de fazer alguma coisa pela sociedade? Eu acho que esse é um princípio fundamental. O passado escreve a história do presente, porque eu não acredito que as pessoas mudem, Gi. As pessoas, na minha opinião, são assim, elas mudam coisas periféricas. A pessoa não fazia atividade física, passa a fazer, fumava, deixa de fumar. Hábitos periféricos. A essência do sujeito, na minha opinião, é a mesma. Uma pessoa que você conhece, eu conheço você há tanto tempo e você continua a mesma pessoa, competente, alegre, uma pessoa animada, uma pessoa que vibra com o que faz, não mudou. Então, o sujeito que se apresenta hoje de um outro modo, na minha opinião, de eleitor, ele não é aquilo. Ele é o que toda a história dele revelou até aqui. Então, o passado, na minha opinião, é um filtro sensacional para começar a escolher um bom candidato. Segundo lugar, como é que ele está tentando te convencer? Há modos e modos. Se o modo dele é saudável, se aquilo que ele está fazendo para te convencer se resume, ou melhor, um programa efetivo de governo baseado na realidade, que isso é importante dizer, né? Baseado na realidade que não está fácil, os municípios passam por enormes dificuldades. Daí imaginar, e nem a população espera, você pode perceber, o consciente coletivo não espera dos candidatos que ele faça obras faraônicas.
Espero que o sujeito seja franco, honesto, divida com a população essas dificuldades, não deixe de prestar os serviços mais essenciais e básicos, como muitas vezes faz falta. Diga sim e seja franco. Eu vou fazer o melhor que eu posso nas condições que se apresentam, mas vocês podem contar comigo. Sabe, esse discurso me parece que me convence muito mais do que o sujeito que também começa a pensar e fazer propostas faraônicas que são impossíveis hoje em dia, né? Então, acho que como é que eu digo aqui? Um propósito justo, bem realista, um passado bem vivido, para mim, são 2 pontos elementares na escolha de um bom prefeito, um bom vereador também, né? E é bom também olhar como é que era a rede social dele antes da campanha começar, né, Daércio? É um bom indicativo também, não é? Duro que eles apagam, né? Alguns apagam, mas tem uns que são tão bobinhos, tão tolinhos, que deixam lá. Mas, assim, eu acho que o próprio regime democrático não é perfeito, mas é o melhor que a humanidade produziu para harmonizar interesses de uma sociedade. Não há nenhum melhor que esse. A menos que alguém saiba aí e nos conte. Não tem um sistema melhor. Ponto. A política é composta por seres humanos, imperfeitos, por condição, né? Então, pensando assim, nós temos que entender que, assim como a gente pode errar como eleitor, eles também podem errar uma vez eleitos. Mas eu acho que, se a gente aprimorar esse voto, se a gente acertar melhor esse voto, eu acho que a gente consegue, em boa parte da classe política, uma qualificação e uma purificação, que é o que sempre faltou, historicamente, por sinal, né? Essa história de dizer, porque a gente é uma burocracia, uma democracia muito recente. Isso é história furada. Os Estados Unidos, lembrem-se, foram descobertos praticamente ao mesmo tempo, um pouquinho antes, mas ao mesmo tempo. A diferença é que lá, ao serem descobertos, eles foram descobertos e ocupados por pessoas que disseram assim: nós vamos fazer desse país uma nação porque nós não temos para onde voltar mais. Aqui vai ser o nosso país. E o nosso aqui, a história já foi outra e tal. Então, é bem verdade que tem essas diferenças. Mas, essa desculpa... Você falou que de 89 nós votamos a última vez. Exato. Né? Não, nós começamos a votar de novo, né? Nós retomamos o processo democrático. E aí, quantas vezes nós votamos até agora? Mas não está demorando muito esse aprendizado, não? É isso que eu fico pensando. E o povo está repetindo de ano muitas vezes, Daércio, porque a gente exerce esse direito, que eles chamam de direito, que muitos entendem como um dever, que nem gostariam de cumprir. Eles entendem, a gente exerce esse direito a cada 2 anos. Tem eleição a cada 2 anos, e é a mesma pataquada todo ano. Então, vamos aprender isso, e vamos aprender e passar para o ano seguinte, vamos formar logo nessa escola, né? Se acabar com essa progressão continuada, né? Exatamente. Infelizmente, o tempo acabou, meu amigo, mas olha, eu agradeço imensamente pela sua contribuição. Você é sempre muito assertivo e sempre muito objetivo. O Simples Assim agradece. Muito bom revê-la e os amigos todos aí. Muito obrigado por ter se lembrado de mim aqui. Um grande abraço. Outro abraço, bom fim de semana.